meu povo! Boa tarde, Dilcinho. Boa tarde. Boa tarde, Carlinhos, que não pode responder pra gente, só faz assim com o dedo da mão. Boa tarde, Dante, que sempre está aqui me ajudando. Boa tarde a todos vocês, meus ouvintes. E boa tarde ao meu povo aqui do estúdio, Djalma Margolo. De volta! Voltando, com toda alegria e com todo o gás. Para falar de pais e filhos, filhos e pais, hein? Pois é, Didi. Agora, nesse mês de agosto, em homenagem ao Dia dos Pais, nós bolamos a série O Homem e a Paternidade. Muito bom. Já falamos aqui sobre se o homem está preparado para ser pai. Já falamos sobre as funções e os papéis do pai. E hoje nós vamos falar de um assunto, não vou dizer que é delicado, mas é um assunto que os homens se coçam um pouco, que é a relação do pai com o filho homem e a relação do pai com a filha mulher. Verdade, verdade. O filho homem geralmente é tido dentro daquela condição. Os meus bezerros estão soltos. É? E as meninas? As meninas não, peraí, deixa eu segurar. E a gente vai revelar o porquê disso hoje. Meninas, pesquisei, andei me informando, li muito, fiz entrevistas e a gente vai entender o porquê. Se você, ouvinte nosso, quiser participar, falar sobre sua experiência, como é na sua casa hoje, ou como foi na sua casa quando você era mais novo ou mais nova, ligue pra gente, contando como foi a relação dos seus pais com você, homem, com sua irmã, mulher, e como é a sua relação hoje, pai, com as filhas e filhos. Isso. Queremos ouvi-los. É importante. Liguem pra gente, 3505-5000. 3505-5000, ou enviem pra gente uma mensagem pelo estúdio, ou melhor, pelo portal metro1.com.br, tem lá um íconezinho, enviem sua mensagem para o estúdio, porque a gente lê a mensagem aqui no ar, ou vocês podem também acessar a nossa fanpage, que é a Cabeça de Homem, e mandar a mensagem pra gente. Mas vamos lá, o nosso segundo convidado de hoje, que está a caminho, é Antônio Pedreira, que já vai chegar e já vai entrar no estúdio aqui participando com tudo. Mas vamos lá, Djalma. Algumas questões importantes. Quando eu concebi esse programa, eu fiquei com esse projeto durante 7 anos, né? Antes de colocar ele no ar. Isso. Pois é. E durante esse tempo todo, eu aproveitei para poder estudar um pouco e pesquisar, né? Isso. E aí, algumas literaturas, alguns livros que eu li, eu achei muito interessante uma colocação falando sobre o comportamento do homem com relação à mulher dele. Olá! Gente, Pedreira chegou. Acabei de anunciá-lo e que bom, ele já está aqui. Pedreira, fale boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Cordial, boa tarde a todos. Olá. Pois é, hoje eu acabei de falar que a gente está falando da relação do filho homem e relação da filha mulher. Gente, já temos ouvinte na linha? Oi, Sônia. Boa tarde, Borges. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tô bem. Esse assunto é ótimo. Sou pai, eu sou pela primeira vez, tenho uma filha de 4 anos. Sim. Então, só para você ter uma ideia sobre esse assunto aí, eu vou até mudar de rádio, porque eu não quero nem pensar nisso. Não, a nossa conversa é sempre bem gostosa e bem tranquila, mas a gente pontua algumas coisas importantes para que a gente, de comportamento, para que a gente vá reformulando alguns padrões que às vezes não são tão legais e que se repetem. Mas diga, é importante ouvir a sua opinião. Caiu? Oh, ele disse que quer mudar de rádio, olha pra isso. O boicote, Freud explica e a ligação caiu. A verdade dói, né? A verdade... Dilcinho, você tem filho, Dilcinho? Eu tenho filha só. Filha de que idade? De 1 ano e 2 meses. Ainda não é problema. Ainda? Pedreira, você tem filhos? Tenho 2 filhas e 2 filhos. Conta pra gente como é que é. Como é que é a relação de pai e filho e pai e filha? É a mesma coisa? Ou como se diz o ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Acho que cada filho é diferente do outro. Independente do sexo, né? Mas de toda maneira há peculiaridades. Você acha que os pais, de uma forma geral, eles tratam os homens e educam os homens para terem comportamentos parecidos com os das mulheres ou que tem alguma diferença com relação a isso? Bom, eu tenho a impressão que as mães tendem a criar filhos machistas. Só as mães? As mães. Impressionantemente, o que eu tenho observado é que as mães é que geram preconceito nos filhos e dizem coisas. Você é pegador, faça isso, faça aquilo. Exatamente. Algumas coisas eu concordo com você. Na verdade, vamos lá. Quando a gente solta a divulgação do nosso programa, eu sempre coloco algumas frases ou perguntas ou provocações no balãozinho, né? E eu coloquei lá 2 frases. Pode. Uma,
meu filho, quando crescer, vai ser um garanhão. E outra, ai de você se triscar na minha filha. Eu quero saber se essas frases dizem alguma coisa pra vocês. Faz sentido. Faz todo sentido. Você criou sua filha pra ser garanhona? Não, Suas aliás, filhas? eu dei a ambas as filhas permissão para que eles pudessem se expressar sexualmente na época certa, sem nenhum preconceito. Quando dei para meu filho homem uma cama de casal para levar a namorada, também pedi à minha esposa que colocasse uma cama de casal também para que, se ela tivesse com o namorado, também não ficasse apertada. E nem por isso eu tive filhos depravados, nem tampouco se promiscuíram, nem se prostituíram. Pelo contrário, são pessoas do bem que estão muito bem no filme. E acho que o segredo está justamente em a pessoa dizer aquilo que é consistente do que pensa, do que sente, e traduz isso com palavras, porque às vezes a pessoa diz uma coisa verbalmente e desdiz com o corpo. Meu filho vai ser do bem, com a cabeça A incoerência entre o discurso e a fala, né, Pedreira? Eu chamo isso de incongruência na transmissão, porque não bate um sinal com o outro. Então é incoerente porque há uma dupla mensagem, mas de toda maneira é preciso ver se a mensagem está congruente. E tem coisas que os pais dizem para os filhos, tipo, você é, que chama atribuição em linguagem de análise transacional, mas que é nada mais nada menos que uma mensagem verbal em que os pais dizem coisas porque acham bonitinho, viu? Você é um príncipe, você é uma princesa, até está tudo bem, né? Você é teimoso, você é bagunceiro, você é um pegador mesmo que seu tio Johnny, né? Então começa a dar consignas, vamos dizer assim, começa a passar informações. Uma vezinha só, nada demais. Mas é só dizer que nada, ele não entende não, são crianças, entra para um ouvido e sai pelo outro, conversa fiada. Nada Entre disso. um ouvido e outro tem uma massa cefálica que está gravando tudo e processando. Agora me conta, Didi, sobre sua experiência. Eu sei que você tem 2 filhos, não é isso? Mas também teve uma filha. Tive uma filha. Então, assim, fala um pouco pra gente da sua relação com seus filhos. Como foi isso? Houve incentivo, não houve? E você também, que foi filho único. Como é que foi isso dentro de casa? E essa mudança de geração, de você como filho e agora você como pai? Interessante é que meu pai era um machista, sabe? Machista mesmo. Sim. Tá? Minha mãe, ela não tinha esse machismo assim muito exacerbado, mas ela tinha um machismozinho. Tá. Como bem Pedreira colocou, ela tinha o seu machismo. Porém, você vai observar o seguinte, quando eu completei 15 anos, o que foi que meu pai me deu à época? Uma carteira de cigarro, porque eu já fumava escondido, e me deu um isqueiro, que era aqueles de botar fluido de isqueiro ainda, para você ver como eu sou velho. Mas você está ótimo. Mas o interessante, Pedreira, é o seguinte, minha mãe me deu um livro que foi Nossa Vida Sexual, que era de um Fritz Kahn. Isso. É ótimo sexologista. Muito. E foi excelente o livro. E ela me fez uma dedicatória que eu me lembro até hoje. Ela falando que o amor era a coisa bem importante na vida da gente e que a gente deveria usar isso ou utilizar o amor de uma forma a respeitar o outro, a entender. E eu peguei aquele livro, amigo, li, reli, decorei, foi coisa. E isso foi muito bom para mim depois. Agora, na minha vida de pai, eu tive os meus 2 filhos, mas nós criávamos ele dentro de uma visão espírita. Vocês sabem que eu sou espírita. Sim. Então, toda noite eu lia para eles, como minha mãe fazia para mim quando eu era pequeno. Então, nós líamos, nós não tratávamos os assuntos como tabu dentro de casa. Se ia tomar banho, tomava todo mundo banho, podia tomar banho junto, sem problema nenhum. Então, nunca tivemos discriminação nesse ponto, que minha mãe também nunca teve comigo. Então, não tivemos discriminação. Então, meus filhos cresceram normalmente, não tiveram aquele problema da adolescência, a rebeldia da adolescência, eles não tiveram isso. Com sinceridade, não se ficaram problema, sempre eles tiveram uma conduta, hoje são meninos que estão muito bem. Depois, eu tive uma filha. Eu nunca tive assim, essa vontade de ter filho, eu quero ter filho, não. Mas de repente, depois que minha mulher morreu, quando me casei a segunda vez, fiquei assim, quando eu levo uma menininha, eu tinha vontade. Se eu tiver filha menina, eu botei na cabeça, se tiver uma filha mulher, eu vou estragá-la. Vou criar com todas as vontades, vou fazer toda a vontade possível e imaginável. Aí ela nasceu, mas ela nasceu com síndrome de Down. Eu aí fiquei frustrado que eu não pude fazer toda a vontade.
não é? Mas E protegeu como que? Ou seja, a menina ficou cercada não, e ninguém encosta. Mas ela tinha que ser protegida, Sim. mas já era por problema do CIA Outra que ela tinha, questão. do CIV, do hiperfluxo pulmonar. Isso tudo ela tinha uma proteção. Mas não chegou nem a possibilidade de dar trabalho, porque ela morreu, desencarnou com 11 anos e 8 meses. Então eu não tive uma experiência limitada nesse ponto. Sim, agora uma coisa interessante, assim que eu estava falando, das duas frases que eu coloquei no balão, né? Ah, meu filho vai ser um pegador, vai ser um garanhão, e ai de você se mexer em minha filha. Até hoje a gente tem isso. E uma das coisas que Garrido brinca muito, aproveito para mandar um beijo para você, Garrido, que vai estar aqui semana que vem com a gente, é que Garrido sempre falou assim: nenhum pai vira para dizer assim, ah, minha filha vai sair aí pegando todos os porteiros, pegando todo mundo, sair varrendo, passando a vassoura. Como os pais diziam que os filhos iam sair pegando todo mundo que passasse pela frente. Então isso a gente já vê um comportamento. Mas uma coisa que eu estava até falando, um pouco antes de Pedreira chegar, e é que é o seguinte, num dos livros que eu li um tempo atrás, havia uma colocação assim, que as mulheres, às vezes, elas conversam com outras mulheres com relação a relação sexual dela com seu marido ou com seu parceiro. Sim. Mas que os homens não falam nada com outros homens. Sim. Salvo se ela for a sua companheira, sua namorada, noiva ou esposa. Se for alguém com quem ele só está querendo, digamos assim, se divertir, aí ele fala para os amigos adoidado. Fala, tira onda, fiz isso, acontecia, etc. Mas quando a mulher dele ou ele quer que seja dele, ó, calado. Por quê? E aí eu me peguei altas horas da madrugada, lendo esse livro e me acabando, soltando gargalhadas que eu dizia que acordei o prédio inteiro. E dizendo um traço do homem. Meninas, prestem atenção. Como o homem é muito visual, geralmente o que o homem vê, se ele se interessa, ele quer. Então, o que isso pode acontecer, ou pelo menos acha interessante, pô, que gata, pô, que mulher, e começa a fazer imaginações, fantasias. E que isso acontece ele tem a companheira, né? Acontece com a cunhada, com a prima, com a amiga, com todo mundo. Então o homem vê, ele quer. Então ele não vai fazer nenhuma propaganda da sua companheira para evitar o estímulo ao seu amigo ou colega que faça o mesmo com sua esposa, que faça fantasias. Porque assim, entre os homens existe meio que um código. Se eles forem realmente amigos, mulher de amigo meu, pra mim é homem. É homem, exatamente. Pelo menos do ponto de vista do avançar. O que não quer dizer que ele também não possa fantasiar ou de repente não possa realmente nutrir um sentimento verdadeiro pela outra mulher. E o que é que isso tem ligação com o que nós estamos conversando hoje? Tem a seguinte ligação. O homem trata o filho de uma forma e trata a menina de outra. Por que ele segura a filha? Ele segura a filha porque ele não quer que nenhum outro homem como ele, digamos assim, chegue perto dela. No final das contas é isso. De uma certa forma, o homem tem um comportamento, mas que ele, ao tempo em que ele tem uma filha mulher, ele quer segurar a filha para evitar que ela se envolva com outro homem que tem um comportamento parecido com o dele. E aí, Pedreira, gostei me diga dessa aí. hipótese, viu? Gostei, tem outra hipótese também, paralela com Diga. essa. É o seguinte, não existe homem que fique grávido, pelo menos na Bahia. Não? Sim, É bom, então há casos de aberrações aí, esse abdominal, bom, mas enfim, em coisas normais, temperatura e pressão, quem tem risco de gravidez é a mulher. Sim. Então, como a mulher é toda introvertida, é tudo virado para dentro, então o resultado é que a mulher fabrica um óvulo por mês, tem que ser muito bem preservado, porque uma relação sexual para uma mulher pode implicar em uma gravidez. Sim. Enquanto que para um homem é responsável, quer dizer, pode implicar numa gravidez, mas não, ele vai carregar por 9 meses. Nem tampouco vai tumultuar muito a vida dele, como eu vejo casos de adolescentes, inclusive no consultório, de Djalma deve ter visto também, que para uma mulher tumultua a vida toda e para o rapaz só um acidente de percurso. Então os pais quase que intuem também essa história e temem que sua filha ou seu filho, né, entre na encrenca. Bom, quando são de menores, menos mal. Mas quando há o risco também de abuso, de pedofilia, é óbvio que para o menino ele vai guardar com uma grata recordação. A mulher, às vezes, se sente prazer, como eu tive uma pessoa que eu recebi de Pernambuco recentemente, que veio de longe, meu Deus, e trouxe aqui uma mensagem que o grande segredo da vida dela teve que passar de um estado para outro para contar. É que, quando ela tinha exatamente 4 anos, foi abusada por 2 tios. A mãe era super protetora. Ora, então entenda o seguinte, a raiva dela contra a mãe e não contra os tios, porque a mãe, sendo super protetora, não protegeu contra os tios. Em compensação, os tios tocavam apenas, não houve nada mais lesivo para elas, e ela gostou. E o grande problema é que ela gostou.
eu disse, bem-vindo ao clube de seres humanos. Tudo isso é feito para gostar mesmo. Ou seja, eu digo, passe a mão no dorso das costas, ele passa. Eu passo agora no vento da sua mão. Diferente. De levezinho para você ver a diferença. Tudo que é interno é mais sensível. Então, o resultado, a mulher praticamente é muito mais sensível do que o homem, porque tudo vai marchar da periferia para o centro. Então, o homem pode estar certo. Primeiro ele vai olhar nos olhos, ele olha o rosto, olha os atributos físicos e vai descendo e bota o raio-x, né? Descobre um bocado de coisa, faz tomografia computadorizada e de repente, enquanto uma mulher se veste para outra mulher, o homem está olhando o conteúdo e a mulher está olhando o continente. Não é assim? Pois é, mas vamos ouvir Jane Silva, que está na linha. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Tarsila. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Você tá nos ouvindo bem? Também. Então, boa tarde a você e a todos. Parabéns pelo programa excelente, viu? Ah, que bom, que bom. Mas conta aí pra gente a sua experiência e a sua opinião. Olha, eu quero abordar uma vertente um pouquinho diferente. Eu queria que vocês abordassem o seguinte. Uma filha, quando ela é criada distante do pai, às vezes a mãe esconde essa paternidade. Essa filha, aos seus 15 ou 18 anos, descobre quem é o pai. E então ela não vê o pai, ela se encanta pelo homem que ela conheceu. Como é que vocês abordam isso? Como é que fica a cabeça dessa filha e dessa mãe? Bom, vou deixar para os dois responderem. Vai lá, Didi. Vai, Pedreira. Pedreira, ele passou a bola. Tudo bem. É simples. O entendimento é que toda criança tem uma fase edipiana, que isso foi Freud quem descobriu, em que ela fica apaixonada pelo pai. Se você tem uma filha de 5 para 6 anos, ou 7, e é casada e está junto, tem um momento que a menina gruda e diz, pai é meu, viu? Pai é meu, viu? E começa a disputar com a mãe. A mãe vai beijar, não, afasta. E dá um jeito de noite, tá com medo para ir dormir, não é colado com o pai, mas entre o pai e a mãe. O que é que está querendo? Evitar algum contato mais íntimo da mãe com o pai. Isso tudo inconsciente, nada de caso pensado, pelo amor de Deus. Né? Mas depois, lá para 8, 9 anos, ela descobre de que rola um clima lá entre o pai e a mãe, que ela está fora, tanto que eles trancam a porta. E a amiguinha mais sabida já contou, olha, seu pai e sua mãe, não acredito, não acredito, é mesmo, então não pode ser, depois ela se conforma, é isso mesmo, que jeito. Mas eu abro mão porque é só minha mãe, é só o meu pai. Quando mais tarde descobre o pai futucando a empregada ou uma vizinha, bulinando qualquer outra mulher, se apavora, não por causa da mãe, por causa dela, que tenha uma paixão secreta. Agora, se o pai some, como a nossa ouvinte nos declarou. Então, isso não impede dela idealizar, com base nas amigas que tem pai, como é que essa relação ou seria. E na fantasia a pessoa tanto sofre mais com a realidade, como pode curtir mais com certos fatos. Aí ela, resultado, leva o pai numa fantasia grandiosa de que seria um príncipe que sumiu, enquanto que a mãe está ali no dia a dia servindo de pai e mãe. E resulta aí dando a ordem, sendo a lei. Isso dificulta bastante a tarefa da mãe. E quando encontrar esse pai, tem várias reações. Desde se encantar com o pai, como não quer nem saber, só quer saber quem é esse miserável. Também pode ser assim, uma coisa ou outra. E quanto à mãe, quem está ali junto, a depender, se ela for tolerante demais, ela gosta no primeiro tempo. No segundo tempo vai ter raiva, porque dá limite a uma prova de amor. Enquanto que, como o pai não está junto, ela vai fantasiar e pode, inclusive, até se estiver passando uma crise com a mãe, projetar tudo de bom para aquele pai. A gente comete esse erro mesmo. Quer falar alguma coisa, Djalma? É isso mesmo. Naturalmente, Pedreira, ele fez um resumo muito positivo dessa história. As relações são relações muito profundas entre pais e filhos. A filha mulher, normalmente, ela tem uma atração normal pelo pai. Do próprio, é biológico isso, não é? E a mãe vai ficar sendo uma rival, como também para o filho homem, o pai é um rival diante da mãe. E quando os filhos acontecem isso e que eles crescem, Pedreira colocou de maneira clara, às vezes ela sente a filha como se, ou o filho no caso também, como se a mãe tivesse posto o pai para fora.
Não é como... Separado de mim. Exatamente. Não ficou porque ela botou para fora. Inclusive porque durante todo o tempo ela foi a bruxa malvada, que dava o limite, etc. E quando ela conhece o pai, a fantasia é tanta que ela pode apaixonar para o pai. Eu conheço um caso que foi muito mais complicado, porque o camarada teve uma namorada em São Paulo. Ele era paulista, teve uma namorada aos 20 anos, namorou com a menina e tal. E um dia eles acabaram e a menina sumiu. Bom, passaram-se 20 anos, um dia ele estava em Recife. E em Recife ele estava num barzinho, conheceu uma mocinha de 19, 20 anos. E aí ficou olhando um para o outro, aproximaram-se, pintou aquele clima, começaram a transar. E uma semana depois, ela convidou para ir almoçar na casa. Quando ela chegou lá, o cara descobriu que era a filha dele. Putz, grila. Aí, meu irmão, não tem remédio. Haja terapia. Haja terapia. Haja remédio não funciona. Para resolver Isso não. esse problema. Tá? Nossa. Nessas separações, às vezes, abandono, que pode acontecer são circunstâncias semelhantes. Sim. Inclusive com irmãos e etc. Não só dentro de casa, mas também quando há uma separação. Deixa eu falar uma coisa assim. Quando Freud disse que nós repetimos ao longo das nossas vidas as relações objetais primárias, não se engane que quando você encontra aquela gata, você está, na verdade, descobrindo nela alguma coisa da sua mãe. E também a mesma coisa se processa com a menina que está descobrindo coisa do pai. Aí, quando, de tantas pessoas que tinham Salvador, Pernambués e adjacências, né, a pessoa vê alguém e não consegue tirar os olhos e fica meio que hipnotizado, não é por acaso. Esta gata me lembra minha mãe, e por esse sorriso, esse olhar, esse toque, alguma coisa assim. Aí, depois, vai ter uma vantagem. Qual é a vantagem? É que vai rolar entre eles alguma coisa, que vai rolar festa, que não aconteceu com né? pai e mãe. E aí vão celebrar fisicamente aquilo que é imaterial, que é o amor. Então, o amar, que é a parte física, propriamente dita, é que vai fazer um diferencial. E depois a pessoa ainda traz reminiscências dessa infância e quer que aquele novo indivíduo, que é um pai bom ou uma mãe boa, vá resgatar o que a pessoa traz de maus sentimentos, de desejo ou necessidades não resolvidas. Pois bem, saibam que muito da atração homem-mulher tem a ver com isso. A gente já falou até em outro programa aqui, a tal ponto da pessoa pronunciar com as frases mágicas que eu já mencionei aqui, né? Pois é, gente. Participem, liguem pra gente, 3505-5000, 3505-5000, ou mandem a mensagem pra gente aqui no estúdio pelo portal metro1.com.br. Essa projeção é interessante. Vá lá, Didi, comente que depois eu vou falar um negócio. Os nossos padrões são os nossos pais, inclusive de relacionamento. Eu canso de ver, e Pedreira vê isso no consultório dele também, pessoas que chegam lá e começam a me falar que só vinha me brigando com o namorado. Aí eu vou logo perguntando, como era papai e mamãe? Normalmente é o padrão. Não é, Pedro? Olha, eu não vou mentir. Essa coisa de dizer que filho é mais apegado à mãe e filho é mais apegado ao pai, se eu for tirar lá por casa, sim, nós somos 4, né? Éramos, tipo assim, minha mãe teve o primeiro e meu pai, que, enfim, faleceu antes dos outros 4 nascerem, e somos 4, 3 mulheres e um homem. Eu sou completamente apegada ao meu pai e vou aproveitar para dizer, paizinho, um beijo, te amo muito. Eu sou a filhinha do papai. Das 3, eu sou a filhinha do papai. Hoje é a filhona. O filhinho da mamãe. Eu sou o único. E tem o meu irmão, que é o filhinho da mamãe, que já foi também, digamos assim, o netinho da vovó. E essa relação é muito diferente. Muito diferente. A minha relação, pelo menos, assim, até com meu pai, lógico que em casa a gente tem uma diferença, tem uns que são mais afinados no outro, etc. A minha relação com meu pai é muito mais afinada do que a minha relação com a minha mãe, e até hoje. E quando eu era pequena, a questão do que a filha também percebe, eu não conseguia falar painho, eu falava manhinho, chamei ele de meu manhinho durante anos, estou contando no ar. E depois, quando eu fui crescendo, aquela coisa da gente usar isso a nosso favor de vez em quando. Mas quando eu falava meu manhinho, meu pai se derretia todo, não tinha o que eu pedisse que ele não fizesse. Pois é. A criança... Meu manhinho, um beijo pra você. O homem é um bicho besta, tá vendo? Não, que criança tem uma sabedoria inata, que a gente chama em análise funcional pequeno professor, que é capaz de sacar em alta velocidade
qual é a pista que vai dar acesso onde a pessoa quer, para não errar o caminho como nós erramos agora para chegar aqui, né? Então, a criança sabe, como boi sabe onde arromba cerca, a criança sabe exatamente como é que vai entrar naquilo, da mesma maneira que a secretária sabe o momento exato de pedir aumento ao patrão. Né? Você quer? Meu irmão tem 2 meninas. Por sinal, beijo Mila, beijo Juju, minha Dinda linda. As meninas botam o Alexandre na mão. A Alexandre faz tudo o que elas querem, mais um pouquinho. Ou seja, a filha mulher, a relação do pai com a filha mulher. Eu já refleti algumas vezes sobre isso e eu vou só concluir alguma coisinha antes da gente ir para o intervalo. Eu acho assim, o homem durante muito tempo, seja por uma questão cultural, seja até por uma questão social, enfim, e até educativa, ele foi, e agora isso está mudando, incentivado a questão de não expressar as emoções, de segurar. Né? Então o homem, ele tem um pouco de dificuldade, ou ele pelo menos como é que eu vou dizer? Não é incentivado a expressar afetividade. E quando o homem tem uma filha, porque essa questão com o filho ainda tem muito a preocupação e o ranço do homem com o próprio homem, da questão da homossexualidade. Que o homem cria tabus para eles próprios. Para ele próprio, no caso. Eu acho que quando ele tem uma filha, é um momento em que, quando a menina vem e que começa a tocar o pai, fazer denguinho, fazer carinho com criança, é uma delícia, né? Seja homem ou mulher, a criança começa a pegar em você, beijar, cheirar. Ai, gente, a gente não quer outra coisa, e renova a gente energeticamente. E quando a menina começa a pegar assim no pai, começar a fazer um monte de denguinho, um beijinho, eu amo, se derreter, naquele momento, com a criança, o pai, ele pode ser honesto, ele pode liberar sua afetividade, o que às vezes com a mulher não é tão permitido, ele não se permite, para que os amigos não digam, é vendido, tá apaixonado, tá submisso, ou se vulnerabilizou. Então eu acho que esse é um dos pontos, no caso da mãe com o filho e do pai com a filha, dessa relação, se liberar dessa forma. Mas a gente, rapazes, vamos ter que ir para os intervalos. Gente, fiquem com a gente. Quando voltarem, quero ouvir vocês. Como é a relação de vocês, pai com filho e pai com filha. Beijo e até já. Olá, pessoal. Estamos de volta com Cabeça de Homem de hoje, falando sobre o tema relação do pai com o filho homem, relação do pai com a filha mulher. Dentro da série O Homem e a Paternidade, que a gente está fazendo em homenagem aos pais nesse mês de agosto, em função do Dia dos Pais. Mas vamos lá, Djalma. Antes do intervalo, você ia falar alguma coisa. Pedreira, a gente estava, enfim, comentando sobre a relação de filha com pai, de filho com a mãe, enfim. A gente trouxe uma questão aqui no intervalo que a gente levantou, que é a questão assim, o pai, ele se permite liberar quando existe essa troca de carícias com a filha, tá? Mas como se dá a relação do pai quando essa troca de carícias vem com o filho? Vocês que são homens e que têm, assim, são os dois terapeutas, Pedreira ainda psiquiatra, enfim, os dois atendem, os dois são pais e Pedreira ainda tem os dois lados. Aliás, os dois tiveram os dois lados, filho e filha. Então, quero ouvir os dois como profissionais e os dois como pais. Vamos lá, rapazes. Uma coisa interessante, eu vi uma vez. Com meus filhos, meu pai nunca foi carinhoso comigo. Minha mãe era super carinhosa comigo, tudo bem. Mas meu pai não. E quando eu cheguei na adolescência, eu às vezes para apurrinhar ele, puxava ele para beijar, ele fazia, peraí. Menino, tem esse negócio dizendo que vai pagar mico, né? Criança, Ave Maria. Mas era meu pai que ficava, eu pegava ele para beijar, e ele ficava, peraí, ficava assim. Mas com meus filhos não, eu sempre tive carinhos, etc. E um dia, eu já tinha 2 filhos homens, né? Então eu brincava com eles muito, eles pequenos e tal. Até hoje eu chateio eles, que eu digo isso. Eu digo, você aí, eu quando era pequeno botava assim, amo meu papai. Aí meu filho mais novo dizia, eu era um idiota. Aí, eu brincava muito, beijava eles e tal. E botava eles no colo, brincava. E um dia foi um rapaz que era mineiro, ele e a esposa foram almoçar na minha casa. E quando ele viu eu com meus filhos assim, ele ficou assim, parado, e chegou para mim, Pedro, e disse justamente isso, ele parou assim, e disse assim, mas que coisa interessante, ver você fazendo um carinho nos seus filhos. Eu digo assim, qual o problema? Como que tem isso? Ele disse, lá em Minas, na época, não, isso não é usual. Ele ficou admirado por ver. Eu sempre tive isso com meus filhos e eles nem viraram gay, não nada de coisa. Então, não, poderiam ter sido, mas por outras coisas, mas não foram.
Pois é, por que o homem tem essa coisa, né, Pedreira? Essa coisa com a homossexualidade. A gente ainda... Eu coloquei lá pra frente, porque até lá a gente tem muita coisa pra discutir, pra até o pessoal ir refletindo sobre alguns pontos, pra gente falar sobre essa questão. Mas você acha que até essa trava ou essa neura do homem de... essa afetividade que ele possa trocar com o filho, que como ele próprio interpreta, ou se de repente vê que o filho é muito afetivo, confundir isso com homossexualidade, que nem sempre é, ou pode ser, e daí, ou até ele ficar desconfortável por ele ser mais carinhoso, ou o filho, porque na minha casa, vou ser sincera, meu pai sempre foi, até com todo mundo, mais afetivo e carinhoso do que minha mãe, de uma forma geral, com todos os filhos. Então, assim, nesse ponto, ele estava mais disponível emocionalmente pra gente do que minha mãe. Minha mãe, ela era mais como se fosse exercer alguns papéis de um homem da casa e meu pai outros. Era engraçado, porque tinha uma divisão de papéis que era nenhum tanto, nem o outro tanto. Era como se fosse metade, metade. Ela metade do masculino e feminino e ele também, entendeu? Mas nesse ponto de afetividade, também nunca teve esse problema com relação a ele, com a gente ou com meu irmão. Sempre foi tranquilo, mas eu vejo muitos pais que não trocam carícias, ou carinhos, na verdade, com seus filhos. Mais filhos homens trocam com mulher, mas fica sem graça com relação ao filho homem. Tá bom. Eu vou colocar uma coisa que eu acho que clarifica a situação. Tá. Sabe, meu filho? É o seguinte, normalmente todos nós trazemos muito gravado na cabeça as mensagens de pai e mãe. Então eu digo que os pais são eternos na cabeça dos filhos. Então, quando uma pessoa hoje é pai, ele vai repetir o que ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, com o avô. Então, já tem 3 gerações lá para cima. Então, o que é que era vigente há 2 gerações passadas? Homem não beija homem não acha o outro homem bonito, tá certo? E as coisas assim, e homossexualismo era tido como sendo a vergonha da família, tá certo? Era quase tão grave quanto uma gravidez de uma menina. Pois bem, então o resultado é que famílias que nem os homens dançavam porque não podia nem dar uma quebrazinha no quadril, porque senão, onde aprendeu isso, que coisa é essa? Parece que tudo era aprendido. Pois bem, então, quando essa geração nova, a partir dos hippies, inclusive, da contracultura, já começou a haver uma mudança. E os hippies apareceram e começaram a flexibilizar costumes, também a gente viu uma diferença grande aparecer. As pessoas começaram a se cumprimentar com um beijinho no rosto, e hoje está sendo quase comum, dentro de pouco tempo vai ser muito comum, homens cumprimentar outros beijando no rosto também. Em outras culturas a gente já tem. Já tem, mas aqui no Brasil, eu estou indo aqui no Brasil e na Bahia. Particularmente eu tenho 2 filhos, um tem o caçula de 17 anos, Vinícius, o maior tem 28 anos, e todos os 2, aqui eu mostrei a você o WhatsApp dele, mandando um beijo. Ele não mandou um abraço. Por quê? Porque a gente se cumprimenta nem onde for com um beijo normal, como as pessoas amigas se cumprimentam. Porque o pai nunca deixa de ser pai, embora haja fases diferentes. A fase de pai, de mestre e de amigo, como já pontuei aqui em outro momento. Então, depende muito de quanto a pessoa está disposta a flexibilizar esses velhos tabus. Porque difícil, né, Pedreira? É difícil, porque são 3 gerações lá para cima. É verdade. Então é por isso que, como não era comum homem beijar homem, ou mostrar carinho contra o homem, então o homem fica um pouco acanhado, chega e endurece, para respirar na hora quando... Endurece mesmo, se enrijece o corpo. Você tá no perigo, não pode respirar? Isso, tô falando. Para de respirar. É isso, fica com o corpo todo travado, prende a respiração e fica aquela coisa desconfortável. Exatamente. Meu pai ficava assim, quando eu, adolescente, eu já fazia para chatear, eu pegava ele para beijar. Ele ficava todo teso, rapaz. Agora, com meus filhos, eu não tive isso não, com sinceridade. A única coisa que eu não sou favorável, quer dizer, nem não ser favorável, que não está no meu código de referência, é ver os pais beijando os filhos na boca, tá certo? Mesmo que seja um pitoquezinho. Isso o americano faz também. Faz um Faz. Eu já vi em outras culturas. Isso. Bom, claro que é de boca fechada, pelo amor de Deus. Mas de toda maneira, já para nossa cultura não tem a referência dentro daquilo que é o nosso quadro, o nosso marco de referência. Não é isso? Como eu disse. Então, resultado. Quando um filho homem beija o pai, que não seja na boca, é claro, né? É natural que o pai retribua. No entanto, algumas pessoas olham para o lado do pai e não tem ninguém e ficam avermelhados, ficam envergonhados. Se é menina, não, porque é como se fosse o normal e natural.
Pois é. E as meninas exploram disso e são mais carinhosas mesmo. Mas, ô Pedreira, tem um homem que faz isso, no entanto, vai jogar futebol, fica se agarrando na hora que faz um gol. É verdade. Cai em cima do outro. É verdade. Pelo Dá amor de beliscão Deus. na bunda, dá um tapa não sei aonde. Eu vou ler rapidinho uma mensagem aqui de uma ouvinte nossa, que é Verina Santana. Olá, geralmente a filha é mais apegada ao pai. Segundo Freud, a mulher busca em um parceiro que seja parecido com o seu pai. No caso, as mulheres que sequer conheceram seus pais por motivo de abandono, qual será o tipo de homem? Eu acho que deve ter sido ela que entrou aqui com a gente, não foi? Conheço uma mulher que não quer ser mãe porque não quer ser abandonada. Ela tomou essa decisão aos 7 anos de idade, quando sua mãe contou que seu pai a tinha rejeitado quando ela tinha apenas 6 meses de vida. Além de não registrar a menina, nunca deu assistência financeira. Qual é o tipo de homem que uma mulher assim buscará na vida adulta? Já já a gente responde, porque eu estou com Maurício Magalhães na linha. Olá, MM, boa tarde. Olá, Bahia, Djalma, Antônio, querida Maiara. São Paulo, depois da semana mais fria do ano, deu 9 graus. Hoje aqui na Gabriel Monteiro da Silva, na Festival de Design, as lojas abertas. É um fenômeno que está acontecendo em São Paulo com food truck, que são esses caminhões, baús de comida. É lindo, cada um mais lindo do que o outro. E assim, isso está virando uma febre, eles saem pela cidade com vários tipos de comida. É lindo. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Traz isso pra cá. Você é pai de homem e pai de mulher, não é isso? Sou pai de... Ó, tem um ditado que diz: filhos de mães com certeza o são. Filhos de pais poderão sê-los ou não. Eu imagino que sim. MM, você. Agora eu vou te trazer uma informação. Um tempo atrás eu li uma pesquisa dizendo, eu fiquei pasma com os números, 33% dos filhos não são filhos dos seus pais e os pais não sabem. Que tal? Meu Deus. Mas isso fica 33, mas isso fica para outro programa. Fica. Olha, no meu caso, minha filha, cara, ela tem um comportamento assustadoramente igual ao meu, até que me preocupa, meu Deus. E o outro é minha cara. Então, assim, em tese eu tenho uma vantagem competitiva, mas espero estar nos 66. Eu quero saber se o cuidado seu, o tratamento, a relação de você com sua filha mulher é igual com seu filho homem. E o que é que você vê por aí? Bom, primeiro eu vou de trás para frente. O que eu vejo por aí? O que eu vejo por aí é que quando um pai, ainda na gestação, recebe a notícia, se é um homem ou uma mulher, de fato, na minha opinião, na maior parte dos homens, brotam os estereótipos, né? Uhum. Aí você com a mulher tem os fantasmas, minha filha, filha mulher, que cuidados, etc. Toda aquela cadeia da própria relação homem e mulher. Minha filha vai ser isso, vai ser aquilo, uma princesinha, etc. E no caso do homem, também todos os fantasmas, como eu vou criar, essa visão um pouco mais vista de tratar ele para que ele seja forte, etc. Bom, essa é o que eu vejo no mundo lá fora. O que aconteceu e a experiência que eu tive. Sim. Primeiro, meus filhos, eu tenho uma compulsividade por beijá-los, por cheirá-los, por botar apelido, que assim, pouco difere se é homem ou mulher. Uhum. De fato, eu sinto na minha relação com minha filha uma relação muito mais que o Édipo existe, essa relação de homem e mulher, ela tem 19 anos, é uma relação extremamente próxima, e a experiência de ter sido pai de uma mulher é fabuloso. Você vê o oposto, uma coisa que é sua, seu lado feminino, você gostaria que ela enfim, que ela fosse um pouco do que você gostaria que fosse, mas assim, foi maravilhoso. E com o filho, eu também acho que tem o Édipo dele com a mãe, é totalmente da mãe e nesse primeiro momento da infância. Porém, assim, o que eu vejo hoje, que no aprendizado que eu tive em relação a ambos, é que primeiro foi o exercício de fazer com que eles sejam eles. E sempre tenho exercido o tripé de valor, conhecimento e muito amor. E a partir daí, o valor é o que é certo, o que é errado, no seu juízo de valor. O amor incondicional é o amor incondicional do sim, o saber dizer não. E o conhecimento, especialmente, que eu acho que são conhecimentos gerais para a vida e para o mundo, de línguas, de geografia, de história, de aprender a tratar
de entender história, como ponto de vista de sociologia, que a partir daí eles serão eles. Serão eles. Mas eu acho que o lado afetivo, no fundo e no fim da linha, são iguais. Eu amo meus filhos, são diferentes os olhares de homem e mulher. Mas eu vou terminar hoje a minha participação e minha crônica contando uma experiência que eu tive. Quando eu trabalhava na Rede Bahia, uma segunda-feira, a gente sempre se reunia com a diretoria. E aí aquela conversa vai para lá, vai para cá, Bahia, Vitória. Eu disse, ontem eu fui na parada gay com meus filhos. Toim, deu a luz. Silêncio total. Aí, total. Aí eu fiz, vocês estão querendo saber por que eu fui na parada gay? Aí todos disseram, sim, Magalhães, gostaríamos. Eu respondi, olha, eu tenho uma tese de que as diferenças faz toda a diferença. Então, se eu não gosto de judeu, de negro, de gay, começa a me incomodar tanto que isso faz mal fisicamente. E eu acho que é o contrário. Esse olhar da diversidade me faz mais feliz, porque a sociedade avança com muito mais graça. Aí, todos continuaram me olhando, porque a questão ainda estava adormecida e escondida. Aí eu falei, mas vocês não estão felizes com a minha resposta. Então, irei no ponto da questão. O ponto da questão é: o que você acha que seus filhos poderão ser influenciados na parada gay em relação à criação deles, no estímulo, esse fantasma de um pai ter um filho gay? Eu falei, é esse o ponto? Aí todos confirmaram, é esse o ponto. Então a minha resposta é, olha, a minha tese para isso é o seguinte: primeiro, eu não tenho nenhum problema se eu vier a ter um filho gay. Segundo, é que se eu não levá-los para ambientes que eles conheçam o mundo como ele é, seja qualquer assunto, o fantasma do fato é pior do que o fato. Ou seja, você que tem 3 filhos homens, você que tem um casal, você que tem 2 filhas mulher, se algum de nossos filhos tiver a tendência de ser gay, não será a parada gay que irá influenciá-los. Você vai trancá-los, prendê-los, porém o fantasma é pior do que o fato. Porque no fundo, nossos filhos têm que ser pessoas, ou homem ou mulher, muito legais, com valores, e tem que seguir o fluxo da vida como nós seguimos os nossos. Não sei se respondi. Respondeu. Hoje foi um tema mais difícil. Amei algumas coisas que você colocou e vou comentar daqui a pouco. Agradeço muito sua participação. Semana que vem, pais solteiros, separados, adotivos. E eu vou te dar beijo, tchau e obrigada, porque eu tô com o Raimundo na linha há 8 minutos esperando. Obrigada, MM. Beijo! Raimundo, boa tarde. Olá, Mayara. Boa tarde. Tudo jóia? E boa tarde extensiva aí a Djalma. Vou perguntar logo a Djalma. Djalma, você é mais eficaz, efetivo, verdadeiro com Mayara no programa de hoje ou com... Qual é o nome dela? No programa de sintonia? Luana! Depois você responde, por favor. Aí eu estou ligando para fazer justamente uma provocação que pode oportunizar um outro debate dentro dessa situação aí. É que, para mim, as mães geralmente são as causadoras dos problemas masculinos. E, por extensão, as demais mulheres que continuam a prejudicá-los, haja vista que os homens passam a vida aos cuidados de mães, avós, tias, primas, madrinhas, professoras, amigas, namoradas, esposas, filhas, netas, colegas de trabalho, etc. De Mayara e outras que fazem muitos programas interessantes. E Mayara trouxe um adendo aí agora, que as pesquisas dizem que cerca de 36% dos filhos não são filhos dos pais, ou seja, são filhos originados pelas relações extraconjugais das mulheres. Dentro desse balaio todo, o que é que vocês podem falar aí? Espero que tenham entendido a proposta da provocação. Obrigado, boa tarde. Obrigada também, Raimundo, pela sua participação. Vixe. Eu quero começar falando com o Raimundo. Vá. Olha, estar tanto com Luana como Mayara é estar no paraíso. Porque as duas gatíssimas são bonitas, dessas. inteligentes, excelentes apresentadoras, simpáticas. Então, eu estou sempre no paraíso. Mas ele tem uma sereia em casa, viu?
Vamos lá. Algumas questões que eu acho assim, a gente está caminhando para o final do programa e algumas questões que a gente tem que bater, tá? Que eu quero que vocês comentem. Do Maurício. Maurício. Maurício falou da questão das fantasias. É importante a gente criar os filhos para a diversidade. 2, a questão da fantasia. Isso. Tem aquela frase que diz: a fantasia é sempre maior do que a realidade, e é verdade. Uma terceira questão enfim, eu estudei teatro e aí uma vez eu participei de uma peça, A Partilha, e que tem uma frase na peça que diz assim: a mãe tinha morrido e as filhas iam repartir a herança, né? E que aí, mesmo a mãe morta, a filha fala assim: a mãe ferra com a cabeça da gente viva ou morta. Eu acho que, na verdade, no fundo, é pai e mãe. Sempre vai estragar a cabeça da gente, vivo ou morto, porque são as questões deles que eles trazem pra gente. Que são seres humanos. Que são seres humanos. E como nós. E que nós vamos levar pros nossos filhos se os tivermos. Eu quero tomar a defesa das mães, né? Tá, calma aí. Eu quero falar alguns pontos. Eu discordo de Raimundo quando ele diz que só a mãe traz problemas. Mãe e pai, assim, mãe... talvez até mais pelo contato maior, entendeu? Pela repressão, por tudo, mas eu acho que é um conjunto e tem índole também. Não é só mãe, é mãe e pai, porque muitas vezes eles querem impor pra gente, uma coisa é a educação, outra coisa são as verdades que eles têm. E eles querem impor pra gente essas verdades que às vezes não são nossas, ou que a gente não quer aquilo pra gente. Então são muitas coisinhas agora nesse final e eu vou calar a boca para que vocês possam falar. Eu queria dizer assim, primeiro, houve uma época em que tudo que era ruim dos filhos, a culpa era da mãe. E cômodo pros pais. Em particular, Freud tem muito a ver com isso também, né? Tá. Ele tinha uma relação de pena muito forte com a mãe dele e não foi à toa que ele desenvolveu genialmente a arte da psicanálise. Mas a gente depois vê, e principalmente na linha que é o processo, que é a linha humanista, que a gente abraça homem e abraça mulher. A gente tem um abraço que é como se fosse selar um vínculo terapêutico, criar uma aliança terapêutica. E eu vejo que os homens têm dificuldade de serem abraçados. Até o queixo, né? Dá para você respirar ali na hora, dá para você relaxar um pouquinho, né? Eu sei que é difícil, parece que estou até implorando uma coisa. Depois eu digo o significado daquele abraço ali. Mas o que eu vejo é o seguinte: na nossa linha análise transnacional, eu quero repetir que a gente não dá 100% de culpa nem para pai nem para mãe. Pai e mãe passam mensagens e os filhos têm livre-arbítrio para aceitar ou não aceitar, a não ser quando se trata de abusos. Isso é outra coisa diferente. Mas, como crianças são pigmeus em terra gigante, eles tendem a acreditar tudo que pai e mãe diz. Como quem convive mais é a mãe, ela quem recebe a galinha pulando, pelo que fez e pelo que não fez. Eu nunca me esqueço de uma cliente que uma vez me disse: eu detesto minha mãe, odeio minha mãe. Eu pergunto: mas por que essa raiva toda? Com 16 anos, estava namorando como casado e ela deixou. Eu fiz a pergunta. Rapaz, só, eu como terapeuta fiz aquela pergunta que a gente pode fazer, né? E se sua mãe proibisse você deixar de encontrar com ele? Não deixava. Calada! Então repara o que é. O que é que está pedindo? Limite, me dê limite. É verdade. Porque limite é prova de amor. Então isso pode ser tanto unissex, tanto do pai e da mãe. Isso. Mãe e pai precisam dar limite aos seus filhos, com carinho, com amor. Atenção que dar limite não é dar pancada não, pelo amor de Deus. Viu? Dar limite é saber ser assertivo, dizer a coisa certa na hora certa, ter congruência com o que diz, com o que pensa e com o que fala, e também saber dizer não na hora certa. Vai lá, Didi. Pedreira disse muito bem. Aprender a dar limites. A mãe muitas vezes recebe, inclusive, muito maior carga porque o pai se omite. Porque esse deveria ser o trabalho do pai. O pai é que devia fazer a castração. O pai é que devia estabelecer os limites. E a mãe dá mais acolhimento. E às vezes as pessoas dizem: minha mãe me fez isso, ok, meu pai é santinho. Se omitiu. Porque o pai se omitiu. Porque é muito comum o pai, quando o filho vai perguntar alguma coisa, ele diz assim: vai perguntar à sua mãe. Porque se a mãe deixar e houver alguma coisa, ele tem alguém para culpar. É um jogo de culpa que tem muito cuidado. E se a mãe não deixar, a mãe sai de ruim e ele sai de bonzinho. Já vi vários casos desses. Então, papais e mamães, vamos começar, e filhos também. E os pais assumam aquilo que vocês têm um dever de assumir. Se é para dizer não, diga não. Não fique querendo sair de bonzinho, não, porque aí você vai criar um problema para seus filhos. Isso. Eu quero dizer também, nesse apagar das luzes, que quando a apagar das luzes é boa, para dizer que está terminando o programa. É quando os filhos pedem alguma coisa, é importante que haja uniformidade de ação.
Então, importantíssimo. se um disser não, mesmo se você é contra, diga não também. Sim, sim, para saber que existe um comando de liderança. Subsequentemente, você discute e até podem flexibilizar aquela castigo, aquela pena, aquela proibição, aquela privação. Tá Mas certo? quem deu tem que flexibilizar. Exatamente, mas os dois conversam na ausência dos filhos. Isso. E eles precisam notar que existe aquela sintonia de liderança. Não senão ambivalente. os liderados não vão sentir bem. Não ambivalência, porque senão o filho se aproveita disso para jogar um contra o outro. E ainda entra no meio, faz um jogo psicológico chamado que brigue lá vocês dois, né? Arma a mandiola, você é mandado pela minha mãe que manda em você. Eu vou para o que manda sou eu, daqui a pouco tá um jogo, perdão na palavra, meio abestalhado para provar quem manda mais, quem manda menos. Pois é, que é aquele ponto que você colocou, que as crianças desde muito pequenas são muito perspicazes e elas sabem exatamente como jogar, onde pode ir e onde não pode ir. Tá? Então, assim, se os pais não tiverem um consenso sobre cada coisa do que a criança pede, do que a criança requer, e eles fazerem um acordo de, mesmo que um não concorde, outro concorde, mas chegar numa decisão final e dizer, vai ser assim, os dois fecham aquela questão e na frente da criança é assado. Não tem agora pai e a mãe, é os dois. Mesmo que depois eles se arrependam, eles voltam e conversam longe da criança, senão a criança vai jogar com os dois. Uma dica final aqui, que eu me lembrei também. Pais separados, atenção, quando você vê com a nova parceira ou ela com o novo parceiro, quem dá a palavra é o pai ou a mãe biológica. Se você não gostou, você que é um novo parceiro ou você que é uma nova parceira, converse com o seu parceiro, diga que você não gostou, mas o porta-voz vai ser a própria mãe ou o próprio pai. Isso é fundamental para que não haja querelas subsequentes. Pois é, gente, estamos chegando ao final do nosso programa, mas um programa gostoso de fazer, que acaba rapidinho, não deu nem para falar tudo que a gente tinha que falar. E eu quero agradecer a vocês, ouvintes, quero agradecer aqui a Djalma e a Pedreira, nossos convidados, quero agradecer a toda a minha equipe, quero agradecer a Humberto Filho, que sempre me apoia aqui com a questão da filmagem dos programas, e a Renato Ato, da R360, a designer que faz minhas peças toda semana, e dizer que eu espero vocês semana que vem, 3 horas, para falar sobre pais solteiros, pais separados e pais adotivos. Beijo! Fiquem com Deus!